único que eu assisti que eu gostei, hein? É. Sério, cara? Vocês nunca assistiram Cavaleiros? Nunca. Vou ter que excluir vocês da aula, então, porque não faz sentido ter 16 anos e não ter assistido Cavaleiros ainda. Você quer excluir os caras que não assistiu isso, imagine eu que não sei nem do que vocês estão falando. Não, é um anime bem bacana. Ele é bastante filosófico também. Eu assisti por causa do meu pai, vamos... Gilvan, mas eu sozinho não. Sério? Cara, eu acho muito legal. É um dos meus favoritos. Depois dos Cavaleiros, é um dos meus favoritos. Bom, pessoal, coloquem o nome no chat aí, né? Mas a gente já começou a gravação. Hoje a gente tem duas convidadas, né? Como em todas as aulas. É importante que vocês entendam que essa participação que vocês fazem durante as aulas, ela é de suma importância, tá? Eu fico muito feliz quando vocês participam, quando vocês apresentam, porque de algum modo isso diz muita coisa a respeito de vocês também, tá? Eu convidei duas moças hoje, as duas aceitaram de bate-pronto, né? Uma demorou um pouquinho, mas respondeu o que queria, e todas as aulas eu pretendo que alguém acabe falando. Quem quiser falar por conta, tiver algum tema interessante que acha que a gente pode discutir, fale comigo e aí a gente tenta encaixar aí, né? Vai ter que estar dentro do currículo ali e a gente tenta encaixar. Se não, nas próximas aulas, quando couber, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Heráclito, né? No caso da minha parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o Heráclito, e como ele influenciou outros filósofos, como, por exemplo, Nietzsche, o Hegel. Então, a aula de hoje será de filosofia, tá? Em todo caso, a gente vai ter as duas apresentações das duas meninas, e elas que fiquem à vontade a partir de agora. A gente vai começar pela Ana, não sei se a Ana já está presente. Já estou sim, professor. A Ana foi uma das primeiras a entrar, inclusive, né? E depois a gente vai ter a Anitta também. Elas vão falar de temas distintos, né? A Ana vai falar sobre um tema extremamente difícil, né? Eu joguei aquilo que a gente chama de batata quente na mão da Ana, para que a Ana fizesse uma pesquisa e tudo mais. O da Anitta já é um tema mais tranquilo, então provavelmente acho que a Anitta tem alguma identificação com o tema, né? Porque ela fez a pesquisa dela em 2 dias, e eu achei que ela ia apresentar na próxima sexta-feira, e ela disse que preferia já apresentar agora. Então, eu vou abrir a cátedra para que as meninas falem, e espero que a gente consiga aí tratar os temas que a gente está se propondo a tratar. A nossa aula sobre o racismo foi bem interessante, eu gostei bastante das respostas que vocês deram, né? Alguns fichamentos ficaram excelentes. Eu estou montando aqui um conteúdo e um material, e na nossa próxima aula eu vou apresentar para vocês alguns êxitos que vocês produziram, de maneira bastante interessante, tá? Porque na filosofia e na sociologia a gente tem uma questão da continuidade, né? E vocês têm demonstrado um progresso na linha produtiva de vocês. Vocês têm adquirido, com o passar do tempo, aquilo que os filósofos analistas chamam de virtudes epistêmicas, que nada mais é do que se habituar a produzir e a pesquisar. Isso é bastante interessante. Vocês estão progredindo e evoluindo, e isso me alegra bastante. É claro, né? Cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo, mas de modo geral, vocês têm apresentado uma melhora muito interessante, filosófica, inclusive. Alguns trechos do que vocês produziram, deixando à parte alguns plágios também, são de extrema qualidade, assim, e a gente vai tratar esses trechos que foram produzidos a partir de alguns recortes. Eu não sei se vocês lembram, mas em uma das aulas a gente tratou sobre os recortes, né? Foi uma aula de metodologia, e a gente falou um pouquinho sobre o núcleo conceitual, né? Aquilo que define uma determinada filosofia, e em alguns momentos das duas últimas aulas que a gente teve, tanto a de filosofia quanto a de sociologia, algumas coisas que vocês produziram estiveram dotadas de grande qualidade, assim. Eu li, reli, fiz algumas análises, assim, eu acho que essa é a ideia, né? Progredir. Ninguém vai ser filósofo, sociólogo, né? Seria bom se fossem, né? Ser pobre junto comigo, mas não querem. Mas ter essa percepção e ter essas virtudes epistemológicas ou essas virtudes epistêmicas, com certeza os ajudará no futuro próximo, tá bom?
Então, eu vou abrir aqui para as meninas. Eu não sei como vocês vão fazer. Ana, você vai apresentar alguma coisa ou você vai fazer apenas falado, só oralmente? Eu só vou falar, professor. Tá bom, Ana. Então, fique à vontade. O tema da Ana é melancolia. E aí você pode falar, Ana, como você pesquisou. Dê andamento ao processo, tá bom? Vou desligar meu microfone aqui. Agora é com você. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, boa tarde. Tá bom. A minha pesquisa, o professor ajudou bastante. E eu fiz um resumo de tudo e eu vou apresentar para vocês. O meu tema é melancolia. Então, vou começar, tá? A melancolia, ela tem dois significados. O primeiro é no sentido corrente, prostração com atitude de desvaneio e estado de abatimento. E o segundo é o estado patológico, que é caracterizado por uma tristeza profunda, ansiedade, desgosto pela vida, depressão e uma atitude de mau humor e pessimismo. A melancolia, ela é um estado mental caracterizado por uma grande tristeza e depressão mórbida. Ai, gente, foi mal. Que caracteriza de ideias delirantes, alucinações e tendências para o suicídio. Também é uma aflição mental, desculpa, muito frequente, que é caracterizada por uma depressão relativamente acentuada no sentido de incapacidade, falta de interesse pela vida e desgosto de viver. Esse estado, ele pode levar a inclinações para o suicídio, podendo se manifestar através da ansiedade, insônia e, às vezes, de ideias delirantes, autoacusação e indignidade. O Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina, ele caracterizava a melancolia como medo e tristeza. No ponto de vista filosófico, o excesso de líquido negro levava a uma permanência aberrante do medo e do desânimo. Daí vem os sintomas da melancolia. Esse é o resumo que eu fiz, tá, gente? Parabéns. Beleza, Ana. Obrigado, Ana. Parabéns, né? Eu mandei um podcast enorme para Ana e a Ana, de boa vontade, ouviu e conseguiu resumir, né? Eu não sei se eu conseguiria fazer esse resumo, porque muita coisa foi dita ali, então parabéns, Ana, gostei bastante. Você fez uma síntese, né, que foi o que foi proposto para você, que você fizesse uma síntese objetiva, bem legal, parabéns. Nos dias atuais, né, Ana, a gente pode pensar, por exemplo, como a melancolia tem tido vazão, né, porque esse processo de isolamento social, ele acaba fortalecendo esse processo de melancolia, né? Aqueles que já são mais melancólicos, eles tendem a fortalecer ou desenvolver isso um pouco mais. Para os gregos, né, como a Ana disse, a melancolia, ela tinha esse lado negativo, né, que era a ideia de que você está dentro de um processo de isolamento, de tristeza, mas eles também reconheciam o fato de que durante os períodos de tristeza, nasciam as grandes obras de arte, nasciam as grandes produções literárias, né? Então, a tristeza, ela tem o seu lado ruim, obviamente, ninguém quer ser triste, mas, normalmente, alguns artistas, nesses períodos de tristeza, produzem grandiosas obras, né? A gente tem, historicamente, aí, muitos autores melancólicos e tristes que produziram grandiosas obras que nos ajudam, inclusive, a ser feliz, né? É interessante porque o melancólico pensando na felicidade, né? Em algum momento Nietzsche foi melancólico, em algum momento o próprio Aristóteles esteve triste, né? Quando disseram que ele era apenas alguém que escrevia. Enfim, a gente tem vários exemplos na filosofia, na história e nas artes de autores melancólicos. E a Ana fez um resumo bem interessante, bem objetivo, né? Essa é a ideia. A melancolia, ela é tida como uma característica, uma característica da personalidade, mas ela é tida também como um conceito filosófico, né? E aí a Ana fez esse resumo para a gente. Muito obrigado, Ana, pela sua participação, tá bom? Valeu. E aí agora a gente vai falar com a nossa amiga Anitta. Anitta, fica à vontade também, tá bom? Você vai apresentar, você vai falar? Vou apresentar. Anitta, deixa eu só fazer um comentário aqui. A Anitta, pro slide, ela mandou para mim só para me humilhar.
porque ela sabe que eu não sei fazer slide, aí ela mandou um slide que, cheio de coisinhas, assim, ó. Aí eu fiquei melancólico, Eu Ana. fazendo isso. A Anitta mandou o slide, Ana, e eu fiquei melancólico, porque eu fiquei com um pouco de vergonha dos meus slides comparados ao dela. Aí hoje eu fiz uns slides também, mas aí eu tive, comparando aqui, os meus continuam. Você arrasa, professor. Professor? Caiu. Eita. Deve ser o PC, daqui a pouco ele volta. Só porque eu elogiei ele no começo do vídeo. Deu azar. E a gravação agora, hein? Tem que esperar. Vai ter que reiniciar, hein? E aí, vocês estão legal? Quem tá pela Seduc tem como finalizar a gravação. Aí já vai direto pro professor. Aí acho que teria que reiniciar, né? Não sei. Deixa eu ver se eu consigo, então. Não, parece que ele voltou. Voltou. Senhores, eu tive uma breve queda da internet aqui. O que eu perdi? Absolutamente nada. Muda de Nada. assunto, muda de assunto. Muita gentileza e carinho entre adultos. Ah, tá. Então, Anitta, pode dar andamento, que eu acho que agora vai. Tá bom, professor, obrigada. Só um minuto. Tá aparecendo para vocês? Assim, Tá parecendo sim. Sim, Anitta. Tá bom, obrigado. Bom, gente, boa tarde. Desculpa qualquer coisa, se eu falar alguma coisa errada, ou se vocês entenderem, pode me interromper, por favor. Gente, E eu parou vou de falar- gravar. de Parou gravar de- não, de transmitir. Parou Parou agora. Ai, meu Deus, calma aí. Tá aparecendo? Sim, agora tá. Agora tá. Então tá bom. Eu vou falar sobre o movimento sufragista. E caso vocês não entendam alguma coisa, eu esteja falando rápido ou estiver muito baixo, vocês podem me interromper, por favor, tá bom? Ok. Ele basicamente foi um movimento feminista. Ele foi considerado um movimento feminista liberal, porque ele tinha mulheres de todas as classes e etnias, e também homens lutando por esse direito. O direito, basicamente, era o direito à volta da mulher, porque a mulher, no século XIX pro XX, não tinha direito à volta, não tinha direito a nada. Então, foi uma luta para a mulher poder conquistar esse voto de ter uma voz na política, sabe? Ele correu em vários países liberais, democráticos, e o primeiro deles foi a Nova Zelândia, no ano de 1893. Ela saiu de uma luta tributária, judicial, para uma luta que foi para as ruas, porque não estava resolvendo. Então, a voz do povo se levantou e foi para a rua com manifestações tanto violentas quanto não violentas, greves, campanhas publicitárias e tudo mais. Foram anos de luta até que chegou o final da Primeira Guerra Mundial, e daí, com a morte de tantos homens, a Inglaterra precisou se levantar. E foi quando as mulheres conseguiram reerguer sua voz e conquistar esse direito. Quando elas conseguiram esse direito lá em Inglaterra, muitas mulheres se inspiraram e se juntaram a essa luta.
foi quando no Brasil o direito do voto foi reconhecido muito tempo depois, em 1932. E daí grandes potências foram se aliando a esse direito, as mulheres foram se reerguendo cada vez mais, e na França eles conseguiram em 1945, que foi o último país a conquistar esse direito. E foi basicamente isso, gente. Parabéns, Anitta. Obrigada. É muito bom. Muito bom, viu? Parabéns. Parabéns, Valeu. Anitta. Parabéns, Anitta. E o Valeu, professor... Anitta. Ah, tá. Mas vai pro Oi. você caiu. Não, tô aqui. O professor tinha caído de novo. Foi silêncio. É que eu tava falando, mas o microfone tava desligado, entendeu? Parabéns, Anitta. A Anitta me propôs, né, que a gente fizesse uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos, que eles chamam de Change My Mind, né, que é Mude Minha Mente, me perdoem pelo meu inglês. E eu disse para ela que não seria legal agora, porque ela me disse, na verdade, que não seria legal agora, porque a gente está online, mas seria uma coisa interessante, né? A gente fazer um debate tete a tete, em que um defende uma ideia e os outros tentam, de algum modo, alterar essa ideia, né? Isso acontece bastante lá fora, sobretudo nas escolas americanas, né? É um debate frente a frente, em que cada um apresenta os seus pontos de vista. No Brasil tem no YouTube alguns vídeos nesse sentido também, mas como a gente é um povo bastante passional, normalmente as pessoas acabam levando para o pessoal, e eu acho isso muito engraçado, né? Porque um debate de ideias acaba virando um debate de ofensas, não no sentido ofensas não no sentido chulo da coisa, mas no sentido de que falar, mas você, né, tem sempre aquele apontamento, porque nós somos um povo bastante que trata das questões de maneira bastante sentimental. E talvez a gente precise aprender, né, a argumentar e se descolar desse sentimentalismo quando a gente vai defender as nossas ideias. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Eu acho que a sua pesquisa também é muito interessante, parabéns, Anitta. É muito legal saber que as bases do movimento feminista nasceram, né, a partir de uma inquietação das mulheres que perceberam que era a hora, né, já tinha passado da hora de se colocarem e ascenderem socialmente, né. Hoje ainda bem, a gente tem, pelo menos no papel, né, a gente não pode dizer que tem na prática, os direitos iguais aí para mulheres e para homens, na maioria dos países democráticos. Infelizmente, alguns dos países ainda não têm, né, essa possibilidade nem nas leis, né, muitos países do Oriente, sobretudo alguns países do Oriente, a mulher ela ainda é tida como inferior, mas a gente tem a esperança de que isso deixe de acontecer o mais breve possível. Parabéns, Anitta. O movimento sufragista ele foi tratado nas aulas presenciais, quando eu dei para vocês escreverem redações. Acho que no próprio segundo A também chegaram a escrever sobre. Então, eu achei interessante retomar esse tema, porque é necessário entender as essências para a gente entender o tempo atual, tá bom? Então, parabéns às duas meninas, tanto a Anitta quanto a Ana, pela contribuição de vocês no dia de hoje, tá? Eu mandei para vocês aí. Eu mandei para vocês aí nos grupos do WhatsApp um trecho com um PDF com os fragmentos do Heráclito, né? E eu tenho certeza que todo mundo já leu, né? E agora a gente vai só discutir, porque não é possível que vocês não leram, né? Eu mandei 1 hora antes, então tá todo mundo com os trechos, com certeza com os trechos lidos, e a gente vai poder discutir tranquilamente. É brincadeira, eu sei que vocês não tiveram tempo para ler, mas é interessante vocês terem... 13 páginas, ô Gilvan. Nossa, mas já tava entrando no WhatsApp pra ler já. Mas é Nossa, mano, pouquinho. que merda. Mas é pouquinho, Nossa, ó. São... aluno, ele tava falando já. Não, se são fosse frases. distribuir o formulário, tudo bem. Não, mas são frases, depois dá para ler e é tranquilo. E assim, nem é tão importante que vocês leiam tudo, porque são frases, né? O Heráclito escreveu a grande parte da obra dele se perdeu, e esses fragmentos eles chegaram até nós por meio de segundas mãos, né? Quem fala muito do Heráclito é o Diógenes Laércio, né? Que é um historiador dos séculos posteriores ali.
Mas eu vou tratar um pouquinho. Ixi, de novo. Caiu de novo. Caiu. Ô, droga. Eu tô pensando sempre que é penso minha que é internet minha toda internet. hora. Então. Toda vez eu penso que é minha internet, velho. Será que ele vai conseguir voltar? Então, não sei, né? Mas a gravação tá rolando ainda. Nossa, Rodrigo, mano. Vamos ver, né? Voltou. Tá mutado, Gilvan. Ô, Gilvan, liga o microfone. Misericórdia. É hoje, tem que sair, gente. É Tá índio. difícil. Oh, Índio é meu Deus, complicado. hein? Índio. Ó, deixa eu te dizer. Sabe que quando eu caio e vocês continuam falando, fica tudo gravado aí, né? Então vocês estão gerando prova contra vocês mesmos. Eu caí de novo. Eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Vamos tentar acelerar a parada aí. Vocês ouviram alguma coisa que eu disse? Não, nem a metade. Ah, Ouvimos só então até a tá, parte ó, do nós vamos historiador. A aula está um pouco conturbada no dia de hoje, né? Sexta-feira, né? Deve ter algum corintiano na linha. Vamos lá, senhores. Então, de certo modo, eu vou apresentar para vocês os fragmentos do Heráclito, porque eles não são importantes. Vou colocar para apresentar aqui, me perdoem pela baixa qualidade do slide, né? Eu vou fazer um tutorial com a Anitta. Slide de palmeirense é assim mesmo. Né? O slide é ruim, mas o time é bom. Por enquanto. Internet do Vasco. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Aqui não. Ainda não. Aqui também não. Diz que eu tô compartilhando a tela, poxa vida. Começou agora. Começou? Agora foi. Legal. Bacana. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia do Heráclito. E a primeira coisa que é importante vocês entenderem, né, antes da gente entrar propriamente na filosofia dele, é que até os pré-socráticos, o pensamento que estava sob uma égide do controle ali, sobretudo na Grécia, né, que era permanente e que ditava a maneira como as pessoas se relacionavam com o mundo, era o pensamento mitológico, né? Então as explicações, elas eram sempre tidas a partir de mitos, né? Então todas as explicações advinham de algum mito, né? Todos os questionamentos, eles eram respondidos por mitos antigos, né? Por religiões antigas, né? Por fábulas antigas que de alguma forma tentavam explicar o mundo. A gente tem algumas mais conhecidas nos nossos dias, né, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, numa mitologia hebraica ou numa mitologia cristã, né, por exemplo, Adão e Eva são mitos fundamentais, né, mitos criadores, né, o mito da criação em si também, né, esses são os mais conhecidos porque a religião vigente no país é a religião cristã. Mas há muito tempo atrás, ali, mais ou menos no século 7, 6 a.C., começou a aparecer aquilo que a gente chama de consciência filosófica. O que é essa consciência filosófica, senhores? Essa consciência filosófica, ela aponta numa certa direção, que deixou-se de ouvir as explicações mitológicas e começou-se a tentar explicar os fenômenos, sobretudo os fenômenos naturais,
a partir daquilo que a gente chama de pensamento cosmológico, que é o pensamento filosófico. Alguns pensadores começaram a observar a natureza, isso eu já disse para vocês numa aula presencial, e começaram a tentar entender o porquê das coisas, agora não mais a partir de uma mitologia, mas a partir de questionamentos. Então, algumas perguntas começaram a fazer, e então nasceu aquilo que a gente chama de consciência filosófica, que é não mais aceitar as respostas dadas pelas mitologias e pelas religiões, mas buscar nas essências das coisas aquilo que de algum modo pode trazer uma explicação. Então, quando, por exemplo, para dar um exemplo corrente, se a gente quiser entender hoje o movimento feminista, é necessário que a gente passe pelo movimento sufragista, que é esse movimento que a Anitta apresentou. Se a gente quiser entender como os pensadores atuais pensam e como eles refletem acerca das celeumas do mundo, a gente precisa, em alguma medida, recorrer a esses pensadores mais antigos. E esse pensamento cosmológico, né, a palavra cosmológico quer dizer, cosmos seria uma ordem e o lógico aí seria uma logia, um logos, né, a razão da ordem, basicamente. Esse pensamento cosmológico, ele começou a ser produzido filosoficamente pelos filósofos que a gente chama de pré-socráticos, que são os sujeitos que começaram a pensar a realidade antes do Sócrates, né? Quando o Sócrates aparece, ele traz o antropos, né? Ele antropologiza a filosofia, mas até ele, as explicações eram dadas através dos mitos, né? E até a época de Sócrates, 7 séculos até a época de Sócrates, a gente começou a ter explicações de uma consciência filosófica que ainda explicava a realidade a partir de uma cosmologia. Essa é a primeira parte, né? E isso é bastante importante vocês entenderem. Então, os filósofos começaram a perguntar o que, o como e o porquê. O que diz respeito à essência, o como diz respeito à forma e o porquê diz respeito à causa daquilo. Então, eles começaram a fazer essas perguntas e alguns desses filósofos deram respostas bastante interessantes, né? Eles começaram a encontrar nos próprios elementos da natureza, respostas para essas questões, tá? Então, de algum modo, cada um dos pré-socráticos atribuía a um elemento a causa de tudo. Então, Tales dizia que a causa primeira de tudo e aquilo que compõe tudo é a água. E o Heráclito vai dizer que existe um fogo primordial que determina o todo, tá? E é interessante vocês pensarem também que o Heráclito ele é um filósofo que a gente chama de filósofo do devir. O que isso quer dizer? Ele é o filósofo que está pensando nas coisas que estão chegando. Então, todas as vezes que eu penso a própria realidade, que eu penso agora, esse agora ele está sendo alterado por um devir, né? O Heráclito vai dizer, como vocês podem ver no slide aí, que tudo flui, tudo muda, e que a única coisa que não muda é o fato de que as coisas continuam a mudar. A única coisa que permanece, vai dizer o Heráclito, é a mudança. Então eu preparei alguns slides explicativos para vocês aqui, e aí com o passar do tempo, né, assim que a gente estiver avançando nos slides, eu vou apresentar para vocês algumas questões do pensamento heraclitiano e como isso deságua numa filosofia contemporânea, tá? Então, essa frase ela é bastante importante para o Heráclito, tudo flui, tudo muda, nada é como era, né, há 2 segundos atrás, tá? Então, as coisas estão em constante mudança, inclusive nós mesmos, tá? Uma coisa importante... Professor. Oi. Já entra aí na fala do Bauman, né? Exatamente, esse é um dos, você deu um spoiler aí, esse é um dos autores que foi influenciado pelo nosso amigo Heráclito. O Nietzsche também, Platão, Aristóteles, o Platão e o Aristóteles, sobretudo porque eles são pós ali, né, eles vêm um pouco depois, mas a pós-modernidade e essa noção de que as coisas estão a mudar o tempo inteiro, isso está intimamente ligado com esse pensamento heraclitiano de que tudo muda, sobretudo essas relações, né. Então, o Jung também, aquele do inconsciente coletivo, o Hegel com a sua dialética, o Nietzsche, quando Nietzsche leu Heráclito, Nietzsche ficou totalmente maluco, porque ele disse, olha, ali há filosofia, né? Por quê? Porque, de algum modo, Nietzsche percebia que o Heráclito, ele contradizia as ideias do Platão. Enquanto Platão dizia que existe um mundo das essências permanentes, sobretudo baseado no Parmênides, né, que é aquele outro filósofo que antagoniza o Heráclito,
o Nietzsche percebeu que o Heráclito dizia que não tem essência permanente, porque a essência é a própria mudança. Ele disse, ali está a potência da filosofia. Quando o Nietzsche ele fez uma releitura dos filósofos gregos, e quando ele chegou no Heráclito, ele ficou totalmente pirado, porque ele percebeu que no Heráclito existia a possibilidade da filosofia nietzschiana continuar. E não só por causa da mudança, mas também por causa da dialética nietzschiana, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês mais adiante aí, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui alguns recortes para dar uma noção geral, e depois a gente discute filosoficamente o que o Heráclito tem como lição, tá? Então, ele nasceu em Éfeso, né, que era uma região da antiga Grécia, e ele tentou compreender a multiplicidade do real. Ao contrário de seus contemporâneos, como Parmênides, Heráclito não rejeitava as contradições e queria apreender a realidade na sua mudança, no seu dever. O dever é aquilo que está sempre chegando até nós, né? Aquilo que está acontecendo. Então, por Heráclito, ele é de suma importância. O Heráclito é conhecido também como o filósofo do dever. As coisas não podem ser como são, porque elas estão o tempo inteiro sendo alteradas pela própria realidade. Então, a essência está nessa mudança constante, tá? E aí, aquela frase famosa que aparece muito nos vestibulares, é bastante importante que vocês tenham ela em mente e que vocês a compreendam na sua essência, tá? Então, ó, todas as coisas mudam sem cessar, e o que temos diante de nós, em dado momento, é diferente do que foi há pouco e do que será depois. Nunca, essa frase é dele, né? Vocês podem perceber a qualidade do slide, que quando o Heráclito falando, eu aumentei o tamanho da fonte, né? Nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Essa frase é extremamente conhecida, pois na segunda vez não somos os mesmos e também as águas mudaram. Percebam, senhores, é bastante importante pensar que, por Heráclito, eu sou o contraditório, né? Então, existe em mim mesmo uma contradição. Existe uma dialética em mim que faz com que eu seja e deixe de sê-lo por antagonismo. Existe uma guerra em mim. Existe uma complexidade que dota a mim mesmo de uma dialética. É como se eu fosse 2 e eu estivesse em guerra comigo mesmo. Por quê? Porque eu estou sempre mudando. Tá? Então, até aqui tá tranquilo, né, senhores? Aqui é o conteúdo do primeiro ano, até aqui. Então, isso daqui vocês, obviamente, conhecem e sabem, certo? Então, até aqui a gente pode dar andamento, certo? Então, aí, continuando, a gente vai pensar um pouquinho agora em alguns elementos da própria literatura, tá? Continuando, ele diz assim, para Heráclito, o ser humano é o múltiplo. Não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de oposições internas. O que mantém o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários, pois a guerra é pai de todos, rei de todos. É da luta que nasce a harmonia como síntese dos contrários. Então, de algum modo, isso também vocês provavelmente conhecem e sabem, né? Então, existe uma dialética e todo uno é composto de um antagonismo. Então, por exemplo, esse determinado objeto ele é composto de 2 partes que estão se tensionando. Tá? Essa é uma perspectiva heraclitiana, que vai ser usada por outros filósofos que a gente vai tratar daqui a pouco. E aí tem aqui, né, no meu belíssimo slide, uma passagem da nossa amiga Alice. E ela diz assim, quando acordei, eu sabia quem eu era, mas acho que mudei muitas vezes desde então. Não sei se vocês lembram do começo da Alice, mas acontece da seguinte maneira, a Alice está entediada, né, no livro pelo menos, e aparece diante dela um coelho branco com um relógio na mão, e ela o segue, né, ali ele sai de um arbusto ali, ela acaba seguindo ele entra numa toca, e a Alice, sem pensar, também desce naquela toca, ela também pula naquele buraco, digamos assim, e ela passa por uma longa queda. Ela diz, nossa, parece que eu não vou chegar no fundo, será que há um fundo, né, nessa queda que eu estou tendo? Ela até brinca, né, depois disso eu não tenho mais medo de cair da escada. E quando ela chega nesse novo mundo, a constância é a mudança. A Alice percebe que ela está sendo mudada e que as coisas no mundo da Alice são sempre diferentes do que elas eram há um tempo atrás. É importante que vocês pensem sobre essa perspectiva, porque para o Heráclito, nós estamos nesse mundo. Essa mudança que a Alice vê de forma tão
tão plausível e tão patente, né, naquele mundo das maravilhas, para o Heráclito a gente vivencia isso aqui. Só que o que acontece? Nós não conseguimos ver porque os nossos sentidos também estão dentro desse processo de mudança. Então, vamos pensar na seguinte alegoria. Eu estou em movimento. Quando eu olho para fora do carro, né, eu percebo que as coisas estão passando porque existe uma relatividade entre o objeto observado e quem observa. Então, de certo modo, eu consigo perceber que as coisas estão mudando porque eu estou em movimento com relação a elas. Agora, se eu olhar para o fundo do carro, se eu olhar para o assoalho, se eu olhar para o chão do carro, digamos assim, mesmo que o carro esteja em movimento, eu não vou perceber essa mudança. Então, para o Heráclito, os nossos sentidos também são enganosos, porque eles não dão conta de perceber essas mudanças que estão acontecendo. Algo que o Lewis Carroll faz no País das Maravilhas. A Alice cresce, diminui, ela se muda, ela se altera, e em determinado momento ela pergunta, mas será que eu sou eu mesma? Porque eu sou Alice, mas eu sou muitas Alices. Porque o tempo inteiro eu estou passando por mudanças, e as coisas também estão passando por mudanças. É interessante a gente pensar que no caso da Alice, foi um tombo, né? Foi uma queda. No caso dos filósofos antigos, foi o espanto. Né? Eles estavam olhando para a realidade, e em determinado momento eles perceberam que aquilo não poderia ser tão simples quanto era, que as explicações que eram dadas ali por meio dos mitos não poderiam ser explicações plausíveis, porque deveria haver alguma coisa a mais, que é o que acontece no caso da Alice. A Alice, ela se concentra e ela percebe que aquele mundo é diferente do dela. Então, ela começa a se espantar, mas ela também começa a se acostumar com aquele mundo de maravilhas. Isso acontece conosco. As coisas estão em constante mudança. Nós estamos em constante mudança. O professor de hoje não é o professor de ontem. E amanhã eu já serei diferente daquilo que eu sou hoje. Nós estamos em constante mudança o tempo inteiro. Mas o que constitui esse nosso eu? Porque a gente precisa pensar. Porque, por exemplo, para o Parmênides, que é um filósofo que antagoniza a filosofia do Heráclito, as coisas nunca mudam. Tudo é sempre a essência, tudo é a mesma coisa. A gente chama de imobilismo. Né? Ele vai dizer, por mais que uma coisa mude diante de você, essa mudança é sempre uma mudança aparente. O que quer dizer? A essência permanece a mesma. O que muda ali é só a aparência. Então, a essência por exemplo, vamos usar um exemplo de algo corrente, a essência da água permanece a mesma. Ela pode estar na sua forma vapor, ela pode estar na sua forma sólida sendo gelo, mas ela continua sendo água. Aos nossos olhos... Oi? Então isso se relaciona com a Alice mesmo, né? Que enquanto ela tá pequena, enquanto ela tá grande, ela tem a mesma essência, né? Exatamente. Ela continua sendo Alice, mas ela tá o tempo inteiro se alterando. E aí, a essência da Alice é essas Alices. É meio estranho dizer isso, né? Mas a essência de ser Alice é ser Alices. Essa mudança heraclitiana, ela só pode ser enquanto ela se altera. Para o Parmênides, a Alice é uma coisa só, e essas mudanças pelas quais a Alice passa são só mudanças aparentes. A Alice continua sendo uma Alice única, porque para o Parmênides, que é outro pré-socrático, o mundo é uno, e os múltiplos, as coisas que mudam, são só aparências. Para o Heráclito, a unidade está na multiplicidade. Então, esse devir eterno, isso que está chegando a todo momento, é o que constitui a essência do mundo como tal. Então, é como se, para o Heráclito, olhando a Alice, aquele mundo de aparências que a Alice está vendo, né, com as coisas todas se alterando o tempo inteiro, seria o mundo do Heráclito revelado aos nossos olhos. A gente não consegue ver por uma questão de que os nossos sentidos também estão presos. Alguém quer falar? Professor, uma evolução biológica também é um exemplo, né? Por exemplo, da fase infantil para a fase adolescente até a fase adulta. A característica muda, porém a essência se mantém a mesma, não é isso? Exatamente, Nanis. E é interessante a gente pensar, né, que se nós promovêssemos um encontro, vocês com 16 anos agora promovessem um encontro de vocês mesmos
com 5, 6 anos, qual seria a reação de vocês, né? Vocês diriam que aquela é a mesma pessoa ou que aquela é outra pessoa? Se você tivesse a oportunidade de conversar consigo mesmo, né? Se você tivesse a oportunidade de conversar com você há 10 anos atrás, vamos pensar assim, ou com você daqui a 20 anos adiante, será que é a mesma pessoa? Para o Heráclito, é a mesma pessoa, uma vez que está sendo alterado. Então, a essência daquela criança é ser alterada. Para o Parmênides, o eu, né, aquele eu cartesiano, lembra do eu do Descartes? Eu penso, eu existo. Aquele eu que a gente pode dar uma forçada e chamar de eu cartesiano, ele continua intacto. Ele é uma coisa que não se move. Para o Heráclito, esse eu ele está em confluência. Ele está em constante mudança, mas ele não deixa de ser aquele mesmo eu, porque é da essência dele estar em mudança. Então, o Heráclito ele vai dizer o seguinte, essa perspectiva dos antagônicos que está dentro de nós, ela nos altera. Daí o fato de a guerra ser o pai de todos. Por que a guerra é o pai de todos? Porque desse conflito que existe entre as vontades, vem o novo. Né? E esse novo sempre vem acompanhado de um outro conflito. Então, para ele, o estado de paz seria o estado de não ser. Para o Parmênides, a paz, Parmênides é o cara que antagoniza, seria indispensável. Mas para o Heráclito, a paz ela é o não ser. Ela não pode sequer ser pensada. Então, para o Parmênides, aquilo que muda seria o não ser. Vai ficar um pouco difícil agora, tá? Você tem o ser, que é aquilo que existe, e você tem o não ser, que é aquilo que não existe. Para o Parmênides, que é o filósofo que antagoniza o Heráclito, ele vai dizer, aquilo que existe pode ser pensado, pode ser visto, e aquilo que não existe não pode sequer ser pensado. Então, uma mudança, ela seria não ser, que seria uma essência deixar de ser essência. Então, não teria como isso acontecer. Para o Parmênides. Para o Heráclito, a essência é a própria mudança, é a própria alteração. Se uma coisa deixasse de mudar, ela deixaria de existir. Tudo bem, senhores? Sim. Tudo. Isso entra muito naquela questão de... Ah, não, pode falar, Stephanie. Gente, tem bastante gente com o microfone aberto. Vamos todo mundo, vai lá, manda ver. Aí vocês desistem, que legal. Aí agora ninguém fala. Então, enquanto a pessoa Aí todo mundo fala a mesma hora. Eu fiquei mó feliz, aí já veio a frustração. Então, professor. Ô, caramba. Tá bom, vai, fala logo. Então vamos lá, deixa eu escolher quem fala, vai. Pistola. Vou escolher quem fala. Vai, fala Lohane, depois fala Pedro, vai. Depois fala os outros. Vai, Lohane, fala. Isso entra muito naquela questão da mãe ver o filho, tipo, acompanhar o crescimento e não ver diferença. E depois, quando aí alguém chega assim e fala, nossa, a sua filha mudou, que não sei o quê, aí você olha pra, aí a sua mãe olha pra você e fala, mudou nada, tá a mesma coisa. Caso que tenha a ver com a essência, né? Ótimo exemplo. E é um exemplo interessante porque quem tá junto não percebe essa mudança. Ótimo exemplo, Lohane. Agora o Pedro e a Stephanie também abriu o microfone e vai falar, né? Vai, Pedro. Professor, você disse que em umas teorias aí, quando não está em constante mudança é porque não é um ser vivo, né? Não está vivo. Mas até quando a gente é o fim, que é, por exemplo, a gente morre, a gente ainda está em mudança naquele estado, né? Exatamente, Pedro, ótimo exemplo. É exatamente isso que o Heráclito está dizendo, né, que as coisas elas estão em constante mudança. Então você morreu, gases, né, adubo, enfim, um monte de coisa pode acontecer ali com aquele corpo físico. Ô, Stephanie, o que você ia dizer? Não ia dizer nada, foi um erro. Poxa, que decepção, viu? Mas fica à vontade, tá, Stephanie, para falar também. Tá bom. Vai, Priscila. Tinha mais alguém, né? Isabelle também, eu não né, ia Isabelle? dizer nada também. Ah, sei. Eu ia. Dani abriu o microfone. Dani abriu. Vai, Isabelle, fala. Deixa a Isabelle falar, pessoal. Obrigada. Senhora, eu tenho uma pergunta. O senhor acha que os dois, do ponto de vista dos dois, de certa forma, tá certo? Sim. Ótima pergunta. Uma boa pergunta. Quem mais quer perguntar? Ou comentar? Deixa eu anotar aqui. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu esqueci. Ixi, tá em constante mudança os seus neurônios. Não, é sério. É que eu tava sabe? me perguntando. Eu tava me perguntando pra te perguntar, aí agora eu esqueci. Não, tranquilo. Se você lembrar, Rodrigo, você me fala. Então, tá Isabelle, uma ótima pergunta aí, tá? Os dois estão certos?
É interessante pensar que o Platão e o Aristóteles, que são os filósofos aí mais importantes que apareceram, vão dizer que sim. Né? E aí o que acontece? O Platão, essa pergunta é muito legal, gostei muito dessa pergunta. Para o Platão, como eu vou explicar isso? Para o Platão, o mundo está separado em dois, né? Então você tem o mundo das ideias, que é o mundo das essências, e você tem o mundo das cópias, que seria esse mundo no qual a gente vive, né? O mundo sensível, digamos assim. E aí o que o Platão fez? O Platão, de certo modo, ele pegou a filosofia do Parmênides e a do Heráclito, casou as duas e aplicou na filosofia dele. O que ele fez? O Parmênides diz que nada muda, as coisas são essências. O que o Platão fez? Ele pegou esse mundo das essências e colocou no mundo das ideias dele. As coisas mudam o tempo inteiro. O que ele fez? Ele colocou no mundo das cópias a filosofia do Heráclito. Porque o Platão vai dizer, isso daqui é uma cópia, isso aqui está sendo corrompido pelo tempo. Isso daqui não é um original, isso daqui é uma cópia. Qual é a ideia? Isso aqui é do Heráclito. A ideia original do meu mouse, ela está no mundo das ideias, no mundo do Parmênides. Interessante pensar sobre essa perspectiva, porque, dando uma forçada na barra da filosofia do Platão, o Platão pegou as duas filosofias, a parmenidiana e a... Parece comida, né? Parmenidiana, né? Parmenidiana e a heraclitiana, e fez isso. Ele se apossou das duas filosofias. Então, o que não muda está no mundo das ideias, e o que muda está no mundo das aparências. Qual que é a preferida do Platão? Parmênides. É claro, né? A preferida do Platão é o Parmênides. E o Aristóteles, o que ele fez? O Aristóteles, ele dá uma invertida na filosofia do Platão, embora ele também faça a coisa continuar. Então, o que ele fez? O Aristóteles vai dizer o seguinte, a ideia está na própria essência. Né? É claro que esse mouse vai ser corrompido pelo tempo e ele vai acabar, mas a ideia universal e a essência desse mouse está nesse próprio mouse. Então, o Aristóteles, ele uniu as duas filosofias aqui, é legal porque eu mexo o mouse, a setinha mexe lá também, né? Ele uniu as duas filosofias aqui, enquanto o Platão pegou as duas filosofias e as separou. Então, em certa medida, os dois filósofos originais, né, os dois filósofos que vêm depois de Sócrates e colocam o homem no centro do debate, recorreram às filosofias desses dois pré-socráticos. Né? De um modo ou de outro, eles fizeram uma apropriação dessas filosofias. Então, o que eu acho? Eu acho que dá para pensar sobre as duas perspectivas. Eu acho que tanto um quanto o outro, dependendo do caso analisado, tem mais razão aqui, outro tem mais razão ali. Né? Vai depender muito do que a gente estiver tomando. Por exemplo, quando eu penso numa planta, ou no exemplo que a Lohane deu da criança crescendo, parece que o Heráclito tem mais razão. Mas, por exemplo, quando eu vou pensar numa rocha, né, numa pedra eu sei que não é o termo correto, a rocha está lá há muito tempo, e a mudança que acontece nela é quase imperceptível. Então, me parece que nesse sentido, para essas coisas mais grandiosas, como o universo, né, parece que o Parmênides tem um pouco mais de razão, embora o universo esteja se expandindo, né? É complexo. Quem que ia falar? Quem mais ia falar? Digam aí, digam. Alguém mais ia perguntar ou comentar? Pode, tipo assim, a visão da mãe em relação ao filho é que um tá certo. E a visão das pessoas que estão chegando e vê a evolução do filho, pra ela tá certo, entendeu? Então, geralmente quando a gente passa muito... Eu gostei bastante do exemplo de vocês, porque quando a gente passa muito tempo sem ver uma determinada pessoa, quando a gente a vê, a gente percebe a mudança. Quem convive com ela não vê. Né? Esse seria um ótimo exemplo para pensar no que diz Heráclito sobre os sentidos. Né? Então, nesse sentido do Heráclito, a gente tem uma percepção aí bastante complexa, né? De que a coisa está mudando, mas a gente não percebe. E aí ele vai dar um exemplo que é bastante importante, que é o exemplo do fogo. Né? Eu volto a ler aqui e a gente discute mais um pouquinho sobre ele. Ele diz assim, ó, para ele, aqui são as duas autoras, tá? Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo primordial. Expressão visível da instabilidade, símbolo da eterna agitação do dever. O fogo eterno e vivo, aqui é o Heráclito falando, tá? Que ora se acende e ora se apaga. Se você observar uma chama, né, eu não vou fazer aqui porque é perigoso, mas se você observar uma chama, a chama está o tempo inteiro em
mudança, né? Você não tem uma chama fixa, ela está o tempo inteiro oscilando, instável. E o Heráclito usa o fogo como esse elemento primordial, né? Se a gente for pensar, a gente está falando de um cara que viveu 530 anos antes de Cristo, lá 5 séculos antes de Cristo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na física moderna, na química moderna, quando a gente aquece um corpo, as partículas elas entram em movimento. Não é isso que acontece, vocês que são especialistas? Você aquece uma barra de metal, né, as partículas ali elas entram em movimento. Então perceba, um autor que está 5 séculos antes de Cristo e que não tinha a ciência moderna à sua disposição, percebeu que o fogo ele poderia ser um elemento dessa instabilidade. Né, que ele simbolizava essa instabilidade, porque não só ele simboliza, como a partir do fogo as coisas se renovam. Né? Então, um determinado fazendeiro quer, sei lá, mudar, alterar a realidade de um determinado lugar, que tem acontecido muito na Amazônia. Ele vai lá e bota fogo em tudo, você altera aquela realidade para o plantio ou para o gado. Então, o fogo ele é, para o Heráclito, um elemento de suma importância, porque ele simboliza a mudança no que diz respeito ao mundo físico, mas ele também simboliza a mudança no que diz respeito ao mundo simbólico. Tá? Então, de certo modo, o fogo ele tem um papel importante. A Xiaoyi, que é uma filósofa que comenta o Heráclito... Oi? Antes de você continuar, tem uma pergunta. Essa mudança constante, ela é a mudança o tempo todo ou cada objeto assim tem o seu próprio tempo para fazer? Por exemplo, você falou lá da criança. E da criança dá para você perceber se a criança tem 1 ano, se a criança tem 9, por exemplo. Tem o tempo daquela mudança dela. Aí você citou a pedra, por exemplo. A pedra é quase imperceptível, mas ela vai, conforme o tempo, vai mudando. E essa mudança constante é por tempo ou ocorre o tempo todo? Ótima pergunta, e uma pergunta bastante problemática. Porque eu vou dar uma explicação corrente, mas há outras explicações para isso, tá? Então, a ideia é a seguinte: cada objeto, cada corpo físico, ele reage de um modo à mudança. Mas é como se a mudança fosse uma grande coisa e todas as pequenas coisas estivessem dentro dessa mudança. E cada coisa reage a essa grande mudança a seu modo. Então, alguns corpos físicos mudam mais rapidamente, alguns corpos físicos resistem a essa mudança. É como se a mudança fosse atemporal. Existe uma mudança constante e você vai jogando as coisas dentro dessa mudança e cada corpo reage de um modo. Então, é basicamente isso. Qual é o problema disso? O problema disso, Pedro, é que para o Heráclito, a verdade se revela por meio do contraditório. Então, de um certo modo, alguns autores vão dizer o seguinte: as mudanças estão nas coisas. Não existe uma mudança primordial que submete todas as coisas. Então, é um pouco parecido com a ideia do Aristóteles. Todas as coisas estão mudando por conta própria. É como se o objeto físico ele tivesse em si um germe da mudança. E aí isso alterasse, porque para ele, racionalmente, o logos, né, que é a razão, ela só se dá por meio do conflito. E uma vez que você é capaz de perceber a mudança de uma planta, mas você não é capaz de perceber a mudança de uma rocha, então quer dizer que essas mudanças elas estão no corpo físico, não é uma mudança de fora. Mas os comentadores normalmente vão dizer que a constância da mudança submete todas as coisas ao mesmo tempo. Cada uma reage de um modo, entendeu? É como se a mudança fosse um rio e as coisas fossem sendo jogadas dentro desse rio e cada uma muda ao seu tempo. Algumas são conduzidas ao fundo, algumas são conduzidas ao fundo, outras são outras são levadas pela água. Deu para entender com essa explicação? Então, cada coisa tem a sua forma de mudar e o seu tempo certo para isso, por exemplo. Então, é exatamente essa. A explicação corrente é que todas as coisas estão mudando, cada uma a seu tempo. Essa é a explicação corrente. Tá? E todas individualmente, não, né, uma pedra não vai ter mudança igual a outra, cada uma. Exatamente. Exatamente, cada uma muda seu próprio tempo. Nesse sentido físico, cada uma muda seu próprio tempo. Senhores, meu fone está acabando a bateria aqui, eu vou fazer uma breve mudança aqui, uma breve troca. Tudo bem até aqui, senhores? Tá fácil? Sim, professor, você Sim, tá tranquilo. Isso parece que é como se as pessoas se importassem mais com o físico no olhar do que o essencial, que seria a parte interna, sei lá. Personalidade da pessoa.
Desculpa, eu não consegui ouvir. Eu tô trocando o fone aqui. Fala de novo. Quem tá falando aí? Oi? É a Lohane. Oi, Lohane. Eu falei assim que você explicando isso, quando você estava falando com, sei lá, com quem você estava falando, debatendo aí o assunto, que as pessoas, elas reparam mais no... Ai, sei lá, gente, não esqueci o que eu falei. Eu esqueci. Eu ouvi a palavra No personalidade. físico, você falou que as pessoas reparam mais no físico do que Isso no aí. essencial. Isso, que as pessoas reparam mais na fisionomia, sei lá, o que aparenta ser de primeira impressão do que o essencial que é dentro, sei lá, a personalidade. O interior, né? Isso. Vocês estão falando desse mundo de aparência, né? As pessoas estão vendo as mudanças, mas elas não conseguem vislumbrar o que tem por dentro, né? É isso? Isso mesmo. Então, por que você percebe? Porque essa é uma mudança física, né? Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu acho que isso é relevante. Quando vocês conversam com uma determinada pessoa e vocês vão percebendo que essa pessoa também vai alterando, ela também vai mudando naquilo que diz respeito à sua personalidade. Caiu? Aqui sim. Aqui também. Aqui também. Aqui também, aqui também, aqui também. Gente, o Ju vai usando os dois fones ao mesmo tempo. Né? Áudio em 4D. Que merda. Acho que essa aula vai até umas 5. Gente, hoje tá difícil, hein? Nossa. Pior que é a melhor aula. Verdade, é demorada, mas é gostosa de Quando ele tiver aprender. Ai, vai estar gravando a gente falando isso. Mas tá gravando. Olá. O microfone. Meu Deus, eu caí. Bom dia. Não sei, hoje tá ruim. Agora o computador ficou travado. Vamos lá, Aí, Gilvan. Oi. 3 vezes, já pode pedir música, hein? É que a minha internet, ela tá em constante mudança, entendeu? Ela é heraclitiana. Ela não... a transmissão de dados está em constante mudança. Então, eu acho que você tinha feito uma pergunta, Lohane, sobre a mudança, né? Eu acho que a mudança da personalidade, ela também acontece, mas só quando a gente está próximo, né, a gente percebe. Mudança da personalidade no sentido de mudar naquilo que diz respeito aos gostos, né? O indivíduo continua sendo o mesmo, mas os nossos gostos se alteram com o passar do tempo. Às vezes você gosta de uma determinada coisa e com o passar do tempo você altera esse determinado gosto. E aí, para o Heráclito, essa mudança, ela é necessária, né, e ela é constante. Baseado nisso, um filósofo chamado Kant, ele vai dizer que só os tolos não mudam de opinião. Porque a nossa opinião também se altera com o passar do tempo, à medida em que a gente vai ganhando vivência, à medida em que a gente vai experienciando o mundo e percebendo as coisas. Então, acho que nesse sentido é bastante importante para a gente perceber como se configura, né, o que de fato é a mudança. Mas eu concordo com vocês, meninas. De fato, parece que a mudança física, a mudança visual, ela é aquela que desperta maior entusiasmo ou maior inquietude nos indivíduos. Só para você... Pode falar. Se a gente, então, fizesse aquele negócio de mude minha ideia, seria um exemplo disso, do que o Kant falou? Sim, sim. A sabedoria seria mudar a ideia, né? É um ato de sabedoria. E assumir o fato de que você estava errado e agora a sua ideia te parece, pelo menos naquele momento específico, uma ideia melhor, é um ato de sabedoria.
né? Muitas vezes a gente se engana e a gente não altera a nossa opinião, não porque a gente não reconhece o erro, mas porque a gente tem orgulho e a gente não quer se mostrar fraco, fragilizado, né? A gente não tem coragem de se mostrar diante do outro, de parecer vulnerável. Isso é um problema, né? Porque a gente tem que ter essa coragem de mudar e de assumir quando está errado, né? E isso é uma atitude filosófica também. Os filósofos discutem isso com o passar do tempo, né? De que a gente precisa, de fato, mudar as nossas opiniões quando a gente estiver errado, né? Porque se a gente ficar insistindo no erro, não há sabedoria nenhuma nisso. É importante sobre a dialética do Heráclito, isso é uma coisa que eu preciso tratar com vocês. O Heráclito vai dizer o seguinte: a natureza ela é uma só, ela é uma e mesma. Tá? Ela não se altera, embora ela esteja em mudança o tempo inteiro. É meio estranho quando a gente fala isso, né? Mas ela está em mudança o tempo inteiro, mas ela continua sendo a natureza. Então ele vai dizer, a tendência do quente é esfriar, a tendência do frio é esquentar. Daí a ideia da guerra, do conflito, da guerra ser o pai de todos, né? A tendência do seco é se tornar úmido, a tendência do úmido é se tornar seco, a tendência do baixo é ficar alto, e a tendência do alto é ficar baixo. Eu vou usar um exemplo aqui meio rudimentar, digamos assim, que eu estava conversando ele agora há pouco com meu filho, né? A gente estava discutindo, e essa ideia de quando você é pequeno, aí você cresce, e aí quando você vai ficando mais velhinho, você vai diminuindo novamente. Você vai ficando mais baixo, né? Porque as suas articulações, elas ficam mais fracas. Não é o meu caso, tá? Mas elas ficam mais fracas, o joelho começa a doer. Então, de repente, você começa a diminuir de novo. Então, é interessante, porque você era pequeno, aí você ficou grande, e depois você começa a declinar novamente. Me parece que nisso o Heráclito tem razão, né? A gente está em constante mudança, e o alto tende a ficar baixo, e o baixo tende a ficar alto, o seco tende a ficar úmido, e assim sucessivamente. Então, ele vai dizer que o logos, que é a razão, ela está exatamente nesse conflito, de você, ao perceber um, conseguir perceber o outro. Então, quer dizer o seguinte, porque você percebeu que está seco, quando estiver molhado, você também vai perceber. Existe um antagonismo, uma dialética no nosso modo de pensar. Então, uma vez que eu vi o alto, mesmo que eu nunca tenha visto o baixo, eu saberei o que é o baixo quando ver. Então, uma vez que eu toquei o quente, eu saberei o que é o frio quando eu estiver diante do frio. Então, ele vai dizer, a nossa razão, o nosso logos, ele acontece por essa oposição. Eu estou o tempo inteiro indo ao outro. É como se a ausência do outro, né, a diferença do outro, ela fosse um elemento para que a gente a compreendesse. Então, se eu já sei o que é o quente, quando eu estiver diante do frio, eu saberei também por oposição ao que é quente. Se eu estiver diante do seco, eu saberei o que é molhado por oposição ao seco, então, ao molhado, desculpa. Então, percebam, senhores, para o Heráclito existe uma constância, uma dialética nessa relação. Essa dialética para o Heráclito, ela vai influenciar o Marx, ela vai influenciar o Hegel. Como começa o Manifesto Comunista? Vocês lembram? O Manifesto Comunista é o livro talvez mais famoso ao lado do Capital do Marx. Vocês lembram como começa? A história de toda a humanidade é marcada pela constante luta de classes. O burguês contra o proletariado. O Hegel vai dizer que a gente está progredindo em direção ao absoluto. Outro filósofo que foi influenciado por ele. O Hegel diz, nós estamos progredindo. As coisas do passado, elas estão sendo subsumidas pelo progresso, pelo devir, pelo futuro. É como se a gente estivesse caminhando em direção ao futuro e as coisas vão se chegando até nós. Então, percebam, grande parte dos principais filósofos aí, dos filósofos mais conhecidos, eles foram profundamente influenciados pela filosofia de um cara antigo, pela filosofia de um autor que estava ali há 5 séculos antes de Cristo, um pensador que deixou uma obra bastante importante, sobretudo nessa relação dialética, né? Dialética, dois antagônicos produzindo alguma outra coisa, né? Então, do quente e do frio pode sair uma outra coisa. No caso do Heráclito, a relação do quente e do frio produz o logos, produz a razão, faz com que nós percebamos a razão. No caso do Marx,
né, essa relação do opressor e do oprimido produz uma dialética que nos leva à necessidade de pensar a partir da matéria, de pensar a partir daquilo que existe, né? E daí a gente tem um materialismo histórico dialético. Então, quase todos os autores pensaram nesse antagonismo, e o pensador original, quem estabeleceu essa relação, foi exatamente o nosso amigo Heráclito. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Diga. Tá tranquilo, então? Tá, Ó. eu acho que é só um comentário só que eu queria fazer, que é sobre o Marx também, que acho que é por isso que é tão difícil uma pessoa que é pobre, tipo, quando ela ficar rica, ela saber que ela vai ficar pobre de novo, porque ela já passou por aquilo. Ótimo exemplo. Ela já experimentou, né? Porque essa ideia de estar pobre, ficar rico e estar pobre de novo, é exatamente o que o Heráclito está dizendo. É que a vida é assim, né? E as pessoas, quem já passou por aquela fase, provavelmente não vai gostar. E é interessante porque tem um fragmento do Heráclito que ele diz assim: nada permanece idêntico a si mesmo. Vocês conseguiriam explicar isso? Nada permanece idêntico a si mesmo? Alguém se arriscaria a dizer isso? Porque ele está dizendo, nada permanece idêntico a si mesmo, tudo se transforma no seu oposto. Professor, Diga. Como o Pedro falou, agora eu fiz até analogia ao Zygmunt Bauman, né? Que ele fala da modernidade, da convicção de que a mudança é a única coisa permanente, né? Então, quando o senhor falou isso, eu relacionei já direto com aquela frase que ele falou, né? Por conta que ele fala que ele fala da modernidade líquida, né? Que é um mundo líquido, que é as ideias sobre constante mudança. Então, eu percebi que, tipo assim, tanto ele quanto a analogia que o senhor fez, que eu não sei falar o nome dos outros filósofos, eu relacionei com isso. Sim. Tá tudo em constante mudança, e esse estágio de mudança, no caso do nosso amigo Bauman, né, ele deságua nessa noção pós-moderna. Eu posso falar pós-moderno? Cadê o Pedro? Professor. Oi, diga. Não, pode falar, desculpa. Só um comentário. Calma. Falem, pessoal. Fiquem à vontade, falem. Aquela frase que você pediu pra gente explicar, eu fiquei pensando, né? E você falou que, tipo, quando a gente vai nadar naquele rio, a água não é mais a mesma e nem nós mesmos, por mais que seja o mesmo rio. Então, eu acho que é igual. Então, a Juliana está em conflito com a própria Juliana? Não, professor, não é conflito, é que você falou que as coisas estão em constante mudança, então mudança, mudou. Tipo, eu mudei, mas eu sou a mesma pessoa, sabe? Eu continuo sendo a Juliana, mas eu não penso igual eu pensava daqui um ano atrás. É como se a malícia tivesse aumentado, né, das coisas. É como se existisse um amadurecimento de alma, como se fosse você, mas ao mesmo tempo seria uma outra pessoa, talvez mais evoluída ou menos evoluída. Eu acho como que se, por mais tem que a você ver tenha com... passado aquele momento, ele não é mais o mesmo. Eu acho que tem a ver com experiência, tipo, a gente tá sempre em busca de mais experiências, tipo, do novo. E daí, quando a gente tem uma experiência nova, cada dia a gente vai se tornando uma nova pessoa, com mais maturidade, e eu acho que tem a ver com isso. Eu também, porque, tipo, uma vez eu li que quando você passa, é pelos momentos mais difíceis que a gente amadurece. Então, tipo, quando você passa por algo muito difícil, você não vai querer passar por aquilo de novo, porque você já sabe como que é. Verdade, acho que tem muito a ver com isso. Nossa, professor, eu acho que é como se a gente tivesse, como se a gente, tipo, trocasse uma pele fictícia, e nessa pele alguma essência, alguma parte da gente saísse e voltasse outra. Eu acho tem que até aquele discurso motivacional, né, que fala em momentos difíceis criam pessoas fortes, em momentos... Eu acho que o Givan caiu, Vitor. Também, acho que ele caiu, né? Acho que ele caiu. Pessoal, eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Ô, Anitta, tá travadão, professor. Anitta. Então. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Ô, Anitta, você começou a falar e travou aqui. Você pode repetir, por favor? Eu falei falou assim. Com 5 pessoas já, de você não ouviu metade. Nossa, um monte de gente já falou. Então continua. Voltem atrás aí. Eu falei assim que a gente sempre
tem muito a ver com a questão de experiência, porque a gente sempre está passando por experiências novas. E daí, conforme a gente vai passando, a gente vai amadurecendo de alguma forma. E daí a gente não se torna mais a mesma pessoa que a gente era. Amanhã eu, por exemplo, não vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje, vou ter mudado alguma coisa. É uma evolução constante, eu acho. Legal, ótimo exemplo. Quem mais falou? Pode repetir, por favor? O professor está tendo um problema com a internet. Então, aqui. professor, eu pensei como se a gente trocasse a gente tivesse uma pele fictícia, assim, um exemplo, uma pele de caráter, e a gente tivesse constante trocando essa pele. E sempre tem uma por baixo que é como diria, é uma personalidade nossa, uma coisa diferente, mesmo que seja o mínimo, é uma diferença. Legal. É com atualização do sistema operacional. Olha os caras da TI, olha os garotinhos da TI aí, ó. Também, né? Seria um upgrade aí, né? Professor, assim fala, nem sei se é assim. Oi. Eu não sei se encaixa, mas tem a frase de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sim. Outro autor influenciado por ele, Daniel, eu não lembrava exatamente. O Heidegger também é influenciado por ele, o Jung. Tem mais autores, tem muitos. A gente, inclusive, tem músicos brasileiros que são influenciados por ele. Né? Aqui no próximo slide, né, voltando, a gente tem um trecho da música Não Vou Me Adaptar, do Nando Reis. Eu não sei se vocês já conhecem, e a frase central dessa música é: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Para mim, vale muito nesse período de pandemia, né? Eu só estou usando roupa com elástico que tá osso. Mas essa frase do nosso amigo Nando Reis, ela traz uma definição bastante complexa daquilo que o Heráclito está nos propondo. Porque eu vou apresentar para vocês a música, depois a gente vai voltar aqui para discutir um pouquinho da letra, tá? E aí a gente acaba. Porque... Ô, professor, Oi. eita. Pode falar. Eu citei no comentário aquela do Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Eu ia falar isso agora. Ele prefere ser com a Metamorfose Ambulante do que ter aquela... Do que ter o formato tudo. Meu Deus, pessoas de 16 anos que conhecem o Raul Seixas. Meu Deus, ó. Eu ia falar isso. Quando Tem você falou várias assim músicas boas do Raul. o filósofo falou assim que os tolos não mudam de opinião, né? Só os tolos não mudam de opinião. Aí eu lembrei dessa música. Legal, exatamente. Ótimo exemplo também. Aí eu pensei na do Nando Reis, mas a do nosso amigo Raul Seixas cabe totalmente também. Eu vou apresentar só um trechinho da música, porque é uma música, senão a gente vai avançar no tempo. Depois a gente volta para discutir a letra, tudo bem? Tem que deixar de apresentar. Não, tem que apresentar, que não tá aparecendo, professor. Ah, não tá aparecendo? Não. Ah, porque eu caí, né? Exatamente. A gente tá vendo seu rosto o tempo todo. Meu Deus, que azar. E vocês não me falam nada, eu tô apresentando os slides para mim, então? O senhor tinha falado que o computador tinha travado, aí... Ah, ele travou mesmo. Mas Tá um ele podcast, professor, tá um podcast. Podcast. E eu tô achando que vocês estão vendo meus slides aqui, tô todo feliz. Ainda bem que vocês não estão vendo. Vamos lá. Alterar. Ativar. Peraí. Uma guia do Chrome, né? Vamos lá. Uma guia do Chrome. Vocês conseguem ver? Cara, hoje deu tudo errado na tecnologia. Eu não sei quem foi que começou a aula falando, olha, não vai ter problema com a tecnologia, hein? Foi eu, professor. Parabéns, viu? Você acertou. Zicou. Vocês conseguem ver, certo? Agora? Zicou. Nossa, zicou. Nunca mais eu falo. Vocês conseguem ver? Sim. Essa tela tá aparecendo pra vocês? Tá aparecendo. Sim. Você transmitiu para poder aparecer o áudio, né? Uma guia, Tá né? ligeiro, ó, moleque. Eu aprendi na aula do racismo, vocês me ajudaram. E essa música eu dedico para um amigo meu que participou durante muitos anos dessa festa. Nelson, essa vai para você. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a cara com alegria.
Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, eu não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei bem estranho. A minha barba estava desse tamanho, já esteve muito maior. Será que... Parou de apresentar. Bom, senhores, eu acho que esse... não, mas eu acho que era só o início ali, depois... Totalmente tempo líquido do Balma, professor. Totalmente. Essa é a questão, né? Que essa influência que o Heráclito produziu nos demais que vieram depois, ela é muito importante para que a gente pense o que está vindo, né? E as análises que a gente faz. Porque eu falei ontem com o terceiro ano, né? A gente precisa começar a usar essas referências antigas para nos ajudar a pensar o mundo contemporâneo, o mundo atual. E no caso do Heráclito, né? O Pedro identificou aí o mundo líquido, e há outras possibilidades, né? Então, olha que interessante, e olha a presença do Heráclito aqui, né? Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria, os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem não me esquecia. Aí na terceira ele diz, eu não tenho mais a cara que eu tinha, no espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho, a minha barba estava desse tamanho. Então perceba a mudança, né? Essa constante mudança presente na música, ela é totalmente heraclitiana, ela tem como pano de fundo o próprio Heráclito, né? Então faz-nos necessário perceber que essas letras, que essas filosofias contemporâneas, elas não vieram do nada, elas apareceram com inspiração no próprio Heráclito. Tem um slide aqui que, enquanto eu estava fazendo, acabou apagando, porque eu acho que teve uma queda também na internet que eu não percebi. A gente está sendo visitado aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? A aula está sendo compartilhada. O dono da casa aí. Chegou o cara que manda aqui, né? Oi. A frase que eu falei, eu mandei no chat, eu não me expressei muito bem, mas eu encontrei a que eu tava falando. Vocês precisam me avisar que eu não olho no chat. Foi até como que o Pedro comentou naquela explicação, aí eu pesquisando achei de novo. Escolhi chamar de modernidade líquida a crescente... Se relaciona, né? Eu tô ficando louco. Não, sim, exatamente essa ideia, tá? E aí tem, né, o Heráclito dizendo que o Sol, né, que era o próximo slide, eu não sei o que aconteceu, ele vai dizer o seguinte, o Sol, né, ele é novo todo dia, né, são vários sóis, né, uma das frases que está presente nesse fragmento que eu mandei para vocês aí. E o Heráclito, essa filosofia do Heráclito, ela é produzida na mesma época, né, na época de produção de um certo ceticismo com relação à realidade, na Jônia, na antiga Grécia, e entre os hebreus também, né? Os hebreus estavam vivenciando essa realidade, e aí a gente tem o sábio dos Eclesiastes dizendo o seguinte, não há nada novo debaixo do sol. E aí vocês percebam a influência, né? Porque se a gente tem, por um lado, o Heráclito dizendo que o sol é novo todos os dias, por outro, a gente tem o sábio, né, dizendo que nada é novo embaixo do sol. Essa noção de que nada é novo debaixo do sol, né, que aparece ali no Velho Testamento, ela é diretamente ligada à noção do Parmênides, que é o autor que se contrapõe ao Heráclito. Então, a gente tem, né, um grupo de pensadores dizendo que tudo muda, o qual o Heráclito é o maior representante, e a gente tem um grupo de pensadores dizendo que as coisas são sempre as mesmas e que elas só se repetem, que elas não se alteram, que é aquilo que aconteceu no caso do nosso amigo,
dizem que é Salomão, né, mas do sábio que escreveu Eclesiastes. Então, de um modo ou de outro, a gente tem um certo antagonismo nessa relação. Alguns sábios dizendo que a coisa não se altera e que essas alterações elas são só aparência, porque o Sol é o mesmo e tudo que está debaixo dele é a mesma coisa, e a gente tem gente dizendo que tanto o Sol quanto as coisas que estão diante de nós estão em constante mudança. Bom, senhores, era essa a ideia, né? Trazer para vocês uma reflexão de um autor que pensou essas mudanças, né, que pensou essas alterações da realidade, as mudanças, há 5 séculos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, e que ainda hoje continua influenciando o pensamento de muita gente. A frase do Bauman tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Essa modernidade líquida, essas coisas que estão em constante mudança, tem total relação com a ideia do nosso amigo Heráclito. Pode falar. Ele meio que resumiu tudo que eles disseram anteriormente, né? E deu uma expressão a isso, né? Que é a modernidade líquida. Exatamente. Ele alterou, né? Aquela ideia de que ninguém pode se banhar num rio 2 vezes, né? E ele pega o elemento rio, que está sempre mudando, e ele traz desse elemento rio a ideia do líquido, né? Da modernidade líquida, aquilo que não pode ser, não tem uma concretude. É exatamente isso, senhores. Eu acho que a ideia era essa, né? Eu ia tratar uma questão do Nietzsche aqui, mas eu não vou tratar porque o Nietzsche, como ele é o filósofo do martelo, ele vai desconstruir a ideia que a gente conseguiu construir aqui. Mas, no primeiro momento, a alegria do Nietzsche em ler Heráclito é a seguinte: o Heráclito está negando esse mundo das essências fixas, da qual Platão se apropriou. E o Nietzsche vai dizer, não, está tudo mudando, e a potência de existir está nessa percepção de que está tudo em constante mudança. Acho que é isso, né? Acho que a ideia geral foi transmitida aqui. Eu acho que vocês devem pensar aí, sobretudo, a partir dessa perspectiva da Alice, né? De que está tudo mudando o tempo inteiro, e de que, no caso, no mundo da Alice, a gente percebe as mudanças. No caso do nosso mundo, para usar o exemplo da filósofa Lohane, a gente não percebe porque a gente está dentro do mundo que muda. Então, a percepção ela é um pouco mais lenta. É isso, eu acho que não há mais nenhuma dúvida sobre a filosofia do Heráclito, não, né? Alguém tem algum questionamento a fazer? Se não houver mais nenhum questionamento, quedas à parte, né? Minha internet é bastante heraclitiana, ela não permanece do mesmo jeito que ela cai toda hora. Professor, diga. Só queria falar que sua aula é top mesmo. Parabéns, de verdade. Muito obrigado, Juliana. O Gilvan de hoje agradece. Você arrasou no seu áudio, viu? Obrigado, viu, Anitta, por mentir. O Gilvan de hoje agradece. Não, mas é sério, assim, particularmente, eu aguardo ansiosamente todas as sextas-feiras, de 15 em 15 dias, para acompanhar essa aula no papo. Até tiro um tempo especial para acompanhar a aula. O único defeito é ser palmeirense, né? Eu achei que essa era a minha... É isso, mano. Eu achei que essa... muito incrível, mano. No papo. Fazer uma vaquinha pra pagar a internet do Gilvan pra nunca mais cair. Eu achei que essa era a minha única qualidade, ser palmeirense, mas tudo bem. Muito obrigado pelos elogios. O Gilvan de hoje agradece. O da próxima aula não vai mais lembrar de nada, então, né, vocês vão ter que Professor, fazer alguma coisa. Se tiver jogo do Corinthians no horário da sua aula, o Rodrigo vai vir pra sua aula. Não vai assistir jogo, não. Você vê qual é importante. Eu espero que isso... Não, pior que é verdade, é verdade. Eu já perdi o jogo do Real Madrid assistindo sua live. Nossa, eu ia falar, né, entre Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo não tá mais no Real Madrid, né? Então faz sentido. Bom, senhores, foi um prazer estar com vocês, agradeço os elogios, né? Sei que não os mereço, mas mesmo assim agradeço, e espero que a gente se encontre em breve, né? A participação de vocês coopera para que a aula seja boa. A aula é boa não por minha causa, mas pela culpa de vocês. Agora o gato resolveu coçar o bumbum aqui. Então, assim, é interessante que vocês continuem participando, porque os exemplos que vocês trazem à tona, eles me ajudam a pensar também. Então, por exemplo, muitos exemplos, o Pedro com a modernidade líquida, a Lohane com a ideia de que você, quando a família está junto, não vê o crescimento, de quem está de fora vê. Esses exemplos que vocês trazem, eles me ajudam a pensar melhor, eles me ajudam a trazer outros exemplos. Então, se a aula for de fato boa, ela o é por causa de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Vou cessar a gravação e espero que a gente se encontre em breve, daqui a 15 dias, e que a gente trate um tema novo.
né? Eu vou começar a tratar alguns filósofos um pouco mais pesados com vocês. A próxima aula provavelmente será de sociologia, mas aí a gente vai usar os exemplos que a nossa amiga Ana trouxe, né? Da melancolia, da tristeza. Não é para vocês ficarem tristes, tá? É só para vocês entenderem que a filosofia também trata dessas questões. Vou cessar a gravação. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. Não dá para ficar triste na sua aula, não. Fica tranquilo. Olha. Aí sim. Ô, professor,